muito bom dia para você. Estamos ao vivo, direto do estúdio do SBT-MS em Campo Grande, para todo o Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã ensolarada de quinta-feira. Hoje é 24 de abril. Vou falar de um assunto hoje que é um transtorno que, se não for diagnosticado muito cedo, ainda na infância, pode causar muitos traumas na vida adulta. É a dislexia. Você já ouviu falar? Pois é, a dislexia é um transtorno, como eu disse, de aprendizagem. Ou seja, uma criança disléxica é aquela que demora um pouco mais para aprender a ler e a escrever. E quando aprende a ler e escrever, vai apresentar dificuldades para interpretar um texto. É uma criança que confunde facilmente letras, ela tem dificuldade de ter noção de direção, por exemplo, direita e esquerda, entre outras características da dislexia. Tem um outro agravante aí, é que a dislexia pode ser quase imperceptível, as pessoas podem nem notar, mas também pode se transformar num problema grave no momento da alfabetização, é ali que ela aparece. Por isso que é muito importante que pais, que professores fiquem atentos aos sinais. Afinal de contas, a dislexia é um distúrbio e não tem nada a ver com a capacidade intelectual da pessoa. Pelo contrário, viu? Eu vou citar aqui várias personalidades inteligentíssimas, gênios mesmo, que eram disléxicos. Sabe quem que é um disléxico super famoso? Talvez você nem saiba que ele tinha dislexia. Einstein, meu bem. Albert Einstein, um dos maiores gênios de toda a história da humanidade, tinha dislexia. O pior de tudo é que muitas vezes, se não na maioria dos casos, os pacientes, quem tem dislexia, é taxado de burro, fala, criança burra que não aprende nada, preguiçoso, porque, não quero ler, não quero ler, não gosto de ler. Ou então até com uma certa deficiência, as pessoas falam, essa criança é deficiente, gente, não é possível. Nada, é tão somente dislexia. E a melhor maneira de acabar com esse preconceito que muitas vezes as crianças sofrem, é falar abertamente sobre esse assunto. Por isso, a nossa equipe foi ouvir uma neurologista infantil que vai explicar detalhadamente a dislexia. E vamos mostrar também a história da Gabriela, que foi orientada a regredir, a voltar 2 anos na escola e estudar com crianças bem mais novas, quando, na verdade, quem precisava de orientação eram os próprios profissionais da educação. E no estúdio eu bato um papo com um empresário que tem esse distúrbio, ele tem dislexia. É o Rodrigo, e ele vai contar pra gente como ele conseguiu driblar as dificuldades e levar uma vida normal. Fez faculdade, é empresário e está tudo bem com ele. Por isso, você é super convidado a continuar com a gente. Nós vamos falar sobre dislexia hoje, hein? Seja bem-vindo. Hoje já é quinta-feira, hein? Você que quer ficar linda, mais bonita ainda, arrasar no final de semana, procure o Centro de Beleza Marie Jolie. Por que eu sempre falo do Marie Jolie aqui? Porque lá você tem tudo que precisa num só lugar. Agiliza a vida. Manicure, pedicure, podologia, hidratação, tem maquiagem, penteado, escova, depilação, corte, químicas e progressiva sem formol. Agende seu horário pelo telefone 3326-2950. O Centro de Beleza Marie Jolie fica ali na Rua Antônio Maria Coelho, 3444, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, tá bom? Não perca tempo, não. Vamos falar sobre dislexia? Você sabe o que é? Tem dúvida? Vamos ver. Crianças com dificuldade de aprendizagem na escola costumam ser vistas por pais e professores como desinteressadas. Mas as notas vermelhas podem ser sinal de dislexia, um distúrbio que afeta a capacidade de ler e escrever e atinge cerca de 5% da população brasileira. A dislexia se manifesta por herança genética e não se relaciona com distúrbios psicológicos. O desenvolvimento intelectual e a capacidade de comunicação não são afetados. O diagnóstico é feito apenas a partir da alfabetização, quando os sinais ficam mais evidentes. O transtorno não tem cura, mas o tratamento com fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos costuma garantir uma vida normal aos portadores. Muitos famosos são assumidamente disléxicos, como o ator norte-americano Tom Cruise, a romancista britânica Agatha Christie, os pintores Vincent van Gogh e Pablo Picasso.
e até o gênio da física, Albert Einstein. São pessoas que deram muito certo nas carreiras que resolveram abraçar. Einstein, gente, é o maior gênio, né, de todos os tempos. Tinha um QI, né, elevadíssimo, enfim. E ele disse uma frase que exemplifica muito bem o que uma pessoa com dislexia sente. Ele disse assim: quando leio, Einstein, quando lia, somente escutava aquilo que estava lendo. Ele dizia que era incapaz de lembrar da imagem visual da palavra escrita. E sabe quem é que sentiu exatamente isso ao longo de toda uma vida? O Rodrigo Gavilon, que está aqui comigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia? Bom, Carmen? Rodrigo é bacharel. Obrigada por ter vindo. Fica à vontade, Rodrigo. Rodrigo é bacharel em Direito. Olha, a gente conversou ontem por telefone, eu falei, menino, você se formou em Direito, mas Direito é uma faculdade que precisa ler muito, né? E você está com 30 anos hoje, é empresário... 30 anos? 28. 20? Ah, deixei o Rodrigo mais velho, está com 28 anos. Você descobriu há 5 anos a questão que você tinha dislexia. Correto. Né? Mas você comentou isso, a frase do Einstein, né? Que o Einstein dizia que ele não conseguia guardar a imagem visual das palavras. Você falou que durante a faculdade você não leu nenhum livro. E como é que você chegou a se formar em Direito? Na realidade, meu curso ele exigia sempre bastante a leitura, né? Então, mas eu acabei desenvolvendo uma maneira de aprender as coisas, na realidade. Você pedia para os seus amigos lerem para você? Primeiramente eu prestava bastante atenção na aula, entendeu? Porque o que a professora falava, os professores falavam, explicavam, né? Então, como eu tenho muita memória visual e auditiva, então assim eu entendia e absorvia tudo. E também a gente combinava com os colegas de classe, a gente ia na biblioteca, né? E daí assim eles me explicavam a matéria, aí assim eu conseguia fazer as provas, né? E se deu super bem, conseguiu se formar na faculdade de Direito. Rodrigo, você, ao longo da sua infância, da sua adolescência, você passou por todo esse processo de alfabetização tendo dislexia, né? Sofrendo de dislexia, esse distúrbio, né? Que dificuldades você encontrou? Quais as dificuldades maiores que você encontrou? Desde pequeno, né, da pré-escola, eu tive muita dificuldade no aprendizado. Sempre fui um dos piores alunos da sala. Eu não tinha ainda desenvolvido uma maneira de poder absorver as coisas, né? Então aí eu sempre tive bastante dificuldade, porque eu nunca consegui me concentrar, né, na leitura. Eu nunca consegui ler. Quando eu era pequeno, pior ainda. Eu nunca consegui ler 5 linhas, né? Então era bem complicado. O que acontecia com você? Que dificuldade era essa que você sentia na hora de ler um texto? Que sente até hoje? Como é que você vê as letras? A dificuldade é o seguinte, eu posso até ler, mas eu não entendo nada. Você não absorve, você não... Não consigo entender nada, não consigo entender nada. Se eu chegar se você pegar e ler o que está escrito aqui no meu papel, você não vai entender. Mas se eu chegar para você e falar o que é que tá, se eu ler para você, você entende. Se você ler para mim, eu entendo, e se você me perguntar daqui 1 ano o que você leu, eu lembro. Olha que loucura, gente. É isso aí, entendeu? É maluco isso, né? Aí, mas assim, se eu ler, pode ser que eu entenda hoje em dia, entendeu? Porque eu te fiz há 5 anos atrás eu fiz o tratamento, Você né? fez o tratamento. Com a fonoaudióloga. Você vai contar já desse tratamento pra mim. Mas você sofreu preconceito na escola? Porque criança, a gente sabe, um dos problemas sérios é que criança não perdoa, né? A competição que existe normalmente entre as crianças, um tá aprendendo a ler, e aquele menininha que tá atrasado, nossa, é motivo de piada na escola. Você sofria isso? Bullying? Na realidade, assim, o bullying, assim, eu nunca sofri em relação aos meus colegas de sala, assim, que eu tinha bastante amizade com todo mundo. Em casa? Mas em casa, chegava o boletim em casa, eu me escondia porque eu sabia que ia me dar mal. Vinha bronca. Hoje, seus pais, sua mãe, enfim, eles são vivos e sabem que você tem dislexia. Como é que eles veem lembrando da história passada de você na escola? Então, sabe, mas assim, a gente nunca conversou muito sobre o assunto, entendeu? Eu sempre fui assim de
de correr um pouco atrás das coisas, isso, e fazer Você foi lá e resolveu. É, isso aí, entendeu? É a personalidade do Rodrigo, né? Mas, infelizmente, muitas crianças, né, não têm esse mecanismo de defesa que o Rodrigo Gavilon desenvolveu com relação à dislexia. A nossa equipe de reportagem foi ouvir uma neurologista infantil que deu mais detalhes sobre a dislexia e é para a gente acompanhar agora e aprender a como proteger as crianças e ajudar crianças e adolescentes que têm dislexia. Vamos ver. Um diagnóstico clínico baseado em avaliações, avaliação do neurologista, do psicopedagogo e do fonoaudiólogo. O paciente não vai chegar aqui e me falar, eu não sei ler, e eu falar que ele tem dislexia. Mas a gente sabe que isso vem, desde o início a mãe pode perceber algumas nuances da patologia. Por exemplo, é uma criança que às vezes pode, não quer dizer que sempre vai ter, um atraso de fala. Ela demora um pouquinho para falar, né? Aquela criança que já na alfabetização, ela tem dificuldade. Detalhe, eles têm QI normal, são crianças com inteligência preservada, né? Então, uma criança que tem paralisia cerebral, uma criança que tem lesão genética, é difícil você falar em dislexia. Normalmente a dislexia, o paciente ele tem um cérebro preservado, ele não tem nenhuma lesão estrutural, né? E ele tem a inteligência normal. Então, o que a gente vai observar nessa criança, né? A escrita, né? Então, às vezes a criança, ela traz o material dela de escola e ela escreve umas coisas assim, ela escreve várias letras que não tem significado nenhum, porque ela não consegue escrever, ela entende, você fala e ela não consegue escrever. Esse adulto, ele traz alguns traumas, né? Porque ele teve um prejuízo por conta disso, né? Ele muitas vezes é chamado de burro, porque demora para ler, reprovações. Então, o paciente é um paciente que é inteligente, que tem uma assimilação, mas quando ele vai fazer a prova escrita, ele não consegue ter um bom rendimento, acaba sendo reprovado. Então, ele tem a questão da perda, né? Os anos que ele vem perdendo e o sofrimento, né? A autoestima, né? Então, às vezes, pode ter um quadro de depressão associado. O paciente com que tem um grau grave é aquele que o paciente não consegue alfabetizar. Ele realmente vai sendo reprovado e não alfabetiza, né? O leve é aquele que é tão sutil que você não percebe. O paciente confunde direita e esquerda, não consegue aprender a ver as horas, ele alfabetiza com dificuldade, mas alfabetiza. E o moderado não, assim, ele vai ter um grau, assim, vai ter algum prejuízo maior, né? Então, ele tem mais dificuldade na ortografia. Ele demora um pouco mais para alfabetizar, mas alfabetiza. Vocês viram só o quanto a dislexia pode, se não for diagnosticada e tratada, né, com muito cuidado, com profissionais realmente competentes ali para ajudar essa criança, gente, ela pode se transformar num trauma para o resto da vida. Né? Então é muito importante você ter informação, já a gente volta a tocar nesse assunto. Porque eu quero falar agora de um outro assunto que é extremamente importante, que é a saúde da gente, a prevenção. E fazer prevenção tomando suco de laranja, que é coisa melhor. E é verdade, porque nessa garrafinha aqui de Natus Fruta, você tem saúde para você. Sabe por quê? É laranja pura, sem nada de conservante, nenhum aditivo, não tem açúcar, não tem adoçante, não tem nada, é o açúcar da própria fruta. Num copo desse de suco de laranja, você tem 100% da vitamina C que você precisa para um dia inteiro. E a gente sabe que a vitamina C é uma das rainhas das vitaminas, né? Agora, época de frio com calor, esse tempo maluco de outono, te ajuda a prevenir doenças respiratórias, gripes, resfriados, enfim. E aumenta a imunidade do seu corpo, tá? Então, Natus Fruta, gente, não perca a oportunidade de experimentar. Eu tenho certeza que você vai amar, como a gente adora aqui no estúdio. Tá? Você encontra supermercados, padarias, panificadoras, você encontra lá na Drogaria Alvorada, em outras drogarias também você vai encontrar Natus Fruta e lojas de conveniência, tá bom? Suco natural de laranja feito aqui, que dura até 15 dias na sua geladeira, é Natus Fruta. Ainda hoje no Viver Bem você vai conhecer a história da Gabriela, ela tem 14 anos, descobriu a dislexia aos 8. Será que os professores estão preparados para lidar com a dislexia? A gente vai ver em instantes. Meu nome é Edilza, moro lá no bairro Santa Mônica. Não saiam daí que o programa volta já. Viver Bem de volta
e eu tenho um recado para você que é preocupado com a sua família e sempre que precisa comprar medicamentos faz questão de qualidade, mas quer pagar o preço justo. A Drogaria Alvorada trabalha para facilitar a sua vida e melhorar a sua saúde. Na Drogaria Alvorada você encontra tudo o que precisa, são medicamentos das melhores marcas, além de um setor completo de perfumaria e cosméticos. E sabe o que é melhor? A Drogaria Alvorada tem descontos especiais e você nem precisa sair do carro para comprar o que você necessitar. Eles têm um atendimento drive-thru, mas se você preferir descer, tem um estacionamento esperando por você. E eles entregam tudo em domicílio, viu? É só ligar para o Disque Entrega 2106-5050. Seja durante o dia ou à noite, conte com a Drogaria Alvorada. Além de todos esses benefícios, a Drogaria Alvorada facilita a minha e a sua vida. Se você precisar pagar uma conta, vá até a Drogaria Alvorada, lá eles têm correspondente bancário, você paga as suas contas sem filas, na maior tranquilidade. Se precisar recarregar seu celular ou comprar vale transporte, passe na Drogaria Alvorada, eles têm caixa 24 horas. Viu só quanta facilidade? A Drogaria Alvorada está em 2 endereços, no coração de Campo Grande, na esquina da Afonso Pena com a Rui Barbosa e também no Shopping Norte Sul Plaza. É por isso que eu digo que a Drogaria Alvorada oferece sempre muito mais para você. Se para um adulto, assim como o Rodrigo, que está aqui com a gente, né, aqui no estúdio, é difícil fazer com que as pessoas entendam que a dislexia não tem nada a ver com capacidade intelectual, imagina para uma criança ou um pré-adolescente. É o que a gente vai conhecer agora, a Gabriela. Ela passou por 5 escolas diferentes, escolas particulares. A dificuldade era encontrar profissionais, professores, enfim, dispostos a ajudar a Gabriela. Vamos ver na reportagem da Cris Pazeto e do Cleiton Bernardi. Aos 14 anos de idade, Gabriela cursa o 7º ano do ensino fundamental. Com a ajuda da mãe, que lê os enunciados das questões, a jovem consegue fazer as tarefas sozinha, sem grandes problemas. As notas são boas, mas nem sempre foi assim. Gabriela passou por 5 escolas e vários profissionais, entre psicólogos e fonoaudiólogos, até ser diagnosticada disléxica. Tem vários pontos e da Gabriela o que mais afeta é a falta de não conseguir ler, né? E consequentemente escrever, né? Então a dificuldade dela era na leitura. Regredir 2 séries mexeu com o emocional da menina. Gabriela se sentia discriminada, tendo que estudar com crianças menores. Foi difícil porque tá numa turma que só tem criança e você ser maior do que os outros. Você se sente uma criança e é muito difícil. Aí fala assim, não tá certo isso. Eu não sou desse jeito, eu sou igual aos outros, eu só tenho uma dificuldade só. Karina abandonou o trabalho como arquiteta e professora para se dedicar mais à educação dos filhos. As dificuldades com as escolas eram tantas que ela chegou a contratar uma pedagoga para orientar os professores de Gabriela. Eu pagava a pedagoga ia orientar a escola para poder fazer a adaptação correta. Os professores barravam essa adaptação, porque para eles é dificultoso. Vou fazer prova para 20 alunos, por que eu vou fazer uma prova diferente para outra criança? Vou corrigir diferente para outra criança. Eles não querem, isso é uma barreira para eles. Há 6 meses, Gabriela estuda numa escola pública, cuja direção, segundo a mãe da menina, se mostrou mais interessada em ajudar a aluna. Todos esses anos eu paguei escola particular, pensando que poderia ser melhor, mas eles não querem adaptar. Eu falei assim, já que eu vou estar tirando, né, e não está adiantando, né, o financeiro, então vamos colocar numa escola pública, vamos tentar, já que eu tentei várias opções. Então, em julho do ano passado, ela foi para uma escola pública. E assim que eu cheguei e falei assim, olha, a Gabriela tem dificuldade, ela tem um laudo que tem dislexia, descalculia. Eles falaram assim, mãe, me dá seu telefone, nós temos um apoio da Secretaria do Estado e a gente tem umas pessoas que orientam a gente para como saber trabalhar com a criança. Como o problema dela, como todos os outros que aparecem na escola. À medida que amadurece, a jovem ganha confiança. A palavra dislexia já não assusta tanto. Sabendo que é capaz de chegar onde quiser, Gabriela pode fazer planos para o futuro. Eu me imagino ser uma professora de artes ou uma fotógrafa. Ela gosta de fotografia. Gosto bastante de pintar também, quadros.
Esses dias a professora de artes falou assim, ai, vamos fazer um trabalho de artes. Aí eu falei assim, professora, posso pintar uma tela? Eu pintei a Mona Lisa na tela. E aí, que nota você tirou? Tirei 10. Lembrando que o Vincent van Gogh, né, um dos maiores pintores de todos os tempos, era disléxico também, né? Tá aí, Gabriela. O Rodrigo Gavilon, empresário, está aqui com a gente, ele é disléxico. Rodrigo, você, durante a sua vida na escola, nenhum professor, ninguém chegou e diagnosticou, porque não existia essa informação, né? Você falou, as pessoas hoje a informação está muito mais acessível. Com certeza. Na minha época, professor nenhum percebia e eu passava despercebido mesmo. Era conhecido como, na verdade, pelos professores, como o aluno que não entendia, o preguiçoso. Né? É isso aí. E aí, você deu um testemunho outro dia, você estava comentando na igreja, na São José. Sim. Você falou, né, da sua história com relação à dislexia. Correto. E várias mães, pais, enfim, procuraram você e se identificaram, os filhos se identificaram. Na realidade, assim, na minha época, como era muito precária a informação sobre a dislexia, né? Então o pessoal, até hoje mesmo, não sabe. Adultos, quem né? tem a minha idade não sabe que tem essa dislexia. Então quando eu estive falando, dando meu testemunho lá, o pessoal, vieram bastante gente me perguntar, pô, acho que eu tenho tal, entendeu? Então... dá até um certo alívio. Você fez um tratamento. Rapidamente eu queria que você falasse, você procurou que tipo de profissional? Então, eu procurei o psicólogo e o fonoaudiólogo, entendeu? E aí foi feito um tratamento com o fonoaudiólogo, né? E daí eu ia semanalmente lá e fazia um tratamento e tal. Aí eu melhorei bastante. E hoje você se vira, quando você precisa, empresário, quando você precisa ler alguma coisa tal, você pede para alguém, como é que funciona isso? Eu procuro pedir para alguém, né? Mas eu procuro... eu tento ler algumas coisas assim, mas se for muito grande eu ainda não consigo. Você já chama seu braço direito, braço esquerdo, fala, lê aqui para mim. É assim mesmo. Eu gosto mais de conversar, eu sou mais na conversa do que na leitura. Bacana. Olha, gente, rapidinho a gente vai saber, daqui a pouquinho, o que a neurologista infantil fala sobre a situação dos profissionais da educação quando o assunto é dislexia. Um instante só. Olá pessoal, eu sou a Giovana, sou do Jardim Itamaracá. Fiquem ligados que ainda tem mais Viver Bem. Volta a Viver Bem, eu quero falar com você que utiliza medicamento manipulado, medicamento homeopático. A Equilibra, a farmácia de manipulação, é nossa parceira aqui no Viver Bem e tá com uma novidade que, além de ter toda aquela qualidade nos medicamentos que você já conhece, na manipulação e nos homeopáticos, nas fórmulas, agora quer cuidar do seu bolso, sempre, né? Mas agora mais ainda, porque tem um cartão fidelidade. Eu tô com a Silvia aqui, tudo bom, Silvia? Oi, tudo bom. O que esse cartão fidelidade vai oferecer para o cliente da Equilibra? O cliente vai, faz a compra, ganha o carimbinho, né? E vai acumulando pontos. Deixa eu mostrar aqui pro Cleiton. Mostra aqui, Cleiton. Para ir ganhando prêmios e descontos, né? Vantagem aqui, como essa, só na Equilibra, viu? Aqui. Nenhum outro lugar você vai achar. Você vai ligar nesse número, 3025-7700, vai ligar lá na Equilibra e vai conhecer a qualidade com que o pessoal da Equilibra Farmácia de Manipulação trabalha. Gente, qualquer fórmula que você precise manipulada, medicamento homeopático, na Equilibra você vai encontrar a orientação que você precisa com farmacêuticos capacitados. É tudo feito em laboratórios credenciados na maior qualidade, tá? E segurança para você. E eles entregam na sua casa sem cobrar taxa. Sem custo. Sem cobrar nada. E se você mora no interior do estado, tá lá na Santa Casa, por exemplo, que a Equilibra fica em frente à entrada do estacionamento da Santa Casa. Eduardo Santos Pereira, 117. Vá até a Equilibra que eles vão fazer de tudo para entregar no dia para você, não é, Silvia? E ainda tem diferencial. O desconto, né? A gente dá 15% de desconto para convênios como Cacemes, Unimed, Pax e tem muitos outros ainda. Tá vendo? Gente, Equilibra, equilibre a sua vida com a Equilibra. Sempre que eu preciso de medicamento manipulado e homeopatia, é lá que eu vou. Eu aprendi que qualidade e preço justo, preço bom, andam lado a lado lá na Equilibra, viu? E é rápido. Silvia, obrigada. Obrigada. Tá? Um beijo pra você. Tchau, tchau. E guarda o meu cartão fidelidade lá, hein? Vamos voltar a falar de dislexia? O que será que os especialistas acham com relação aos profissionais que trabalham, né, na educação, que lidam diretamente com as crianças? Vamos ouvir mais uma vez a neurologista infantil Andréa Weimann.
Eu percebo que eles não têm esses treinamentos, né? O próprio TDAH mesmo, né? Quantas crianças chegam aqui tem TDAH, o professor não sabe lidar, não entende, né? E essas crianças não são encaminhadas, são aquelas crianças que são as terríveis ou que não ficam paradas na sala de aula. A mesma coisa o paciente disléxico, é um paciente que não consegue aprender a ler. Sempre que eu faço diagnóstico de dislexia, a gente faz um relatóriozinho pedindo que ela tenha avaliações diferenciadas, que as letras das provas sejam maiores, né? Que ela tenha mais tempo e que ela tenha um professor interventor, que esse professor leia as questões para ela. Porque às vezes ela vai ler e não vai conseguir entender o que ela está lendo. Tá aí, né, gente? Obrigada a neurologista infantil. E eu agradeço também ao Rodrigo Gavilon, tá aqui, formado em Direito, né? É empresário hoje. Você tem o quê? Firma de espetos, é isso? É, Espeto Express. Espeto Express. É uma fábrica de congelados, onde eu distribuo para mercados, conveniências, bares e restaurantes. Tá aí, olha. Quer dizer, lida com o mercado e tem dislexia. Ele está acompanhado de 10% da população mundial, gente. 10% da população mundial tem dislexia. E nem por isso fica em casa reclamando. Vai atrás mesmo, porque é só um distúrbio e dá para ter uma vida normal. Rodrigo, obrigada, tá? Eu que parabéns pela sua trajetória e pelo sucesso que você está alcançando todo dia. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada, viu? Gente, amanhã a gente volta, lógico, para falar da magia do circo. O Circo Tiani vai ficar mais uns dias só aqui em Campo Grande. A gente foi lá conhecer os bastidores e a emoção de uma mãe e de um filho pequenininho que nunca tinham ido a uma apresentação de circo. Gente, tá sensacional, bacana. Você confere amanhã, 5 para as 10 da manhã, aqui no SBT-MS, tá bom? Vem agora Delapa com mais uma delícia no Forno e Fogão. Beijo grande, até amanhã, continue aqui na programação do SBT-MS. Tchau, tchau.